paz e graça para todos aí do YouTube. Seja mais uma vez vindo aí no canal falando da Bíblia. Vou ler o capítulo de número 16 do Gênesis. Diz assim, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos, que Abrão habitará na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Percebe agora que o versículo 1 ao 4 surge uma mulher por nome Agar. A Bíblia disse que Sarai não concebia filho, não dava filhos, por causa da idade, e ela agora chega para Abrão, seu marido, e diz: olha, tem a nossa serva egípcia aí, toma ela e tenha filho dela. Interessante aqui que o versículo 1 do 1 ao 4, no capítulo 16, eu percebo que agora a Sarai quer ajudar Deus. Por quê? Porque Deus havia feito uma promessa para o Abrão no capítulo 15, e quando chega aqui no capítulo de número 16, a Bíblia não diz que ele contesta, simplesmente ele aceita a proposta da mulher dele, de Sarai, e ele faz isso. Ou seja, os homens de Deus, as mulheres de Deus também erram. Isso nós vamos ver mais à frente, como que esse texto está escrito bem claro sobre o que aconteceu. O versículo do 7 ao 11 diz assim: e o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, e disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes e dará à luz um filho, chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. O versículo de número 7 agora vai dizer que Agar, ela foi expulsa da casa de Abrão. Sara se ficou muito angustiada com aquela situação, que ela ficou grávida de Abrão, Agar ficou grávida de Abrão, e agora ela fica sendo humilhada por Agar. Mas a Bíblia diz que ela fugiu ali da casa de Abrão, Agar, e no deserto apareceu o anjo do Senhor falando para ela: olha, torna a casa do teu Senhor, humilha diante da tua senhora, que é Sarai, e Deus também fará de ti uma grande multidão. O que eu acho interessante, o que eu vejo interessante aqui na Bíblia, meus irmãos, que às vezes nós arrumamos problema, e o nosso Deus, que é tão maravilhoso, vem lá e conserta tudo. Foi o que Deus fez aqui, não só na vida de Sarai, mas também na vida de Agar. Quando nós erramos, quando nós temos problemas, nós temos que saber que o nosso Deus é poderoso para nos ajudar nos momentos de embaraço da nossa vida. E o versículo de número 13 diz assim: e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és Deus que me vê, porque disse: não olhei eu também para aquela que me vê. Então Agar agora
ela deixa bem claro e colocou o nome naquele lugar. Tu és o Deus que me vê. Deus, ele tem nos visto. Deus, ele tem nos olhado. Muitas das vezes, em meio às angústias, em meio às tribulações, até pensamos que Deus não tem nos visto. Mas como foi aqui com Agar, o Deus Todo-Poderoso, ele tem visto os teus filhos, ele tem visto a tua criatura. Ele não esqueceu de nós e nunca há de esquecer, porque foi ele que nos fez, foi ele que nos deu vida. O versículo de número 15 e 16 diz assim: e Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que Agar tivera Ismael, e era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu à luz Ismael. Percebe que no capítulo de número 12, quando Deus chama Abraão da casa do pai dele, ali do meio da tua parentela, ele tinha 75 anos. Passou-se 11 anos, e aqui diz a Bíblia que Agar dera um filho a Abraão. Deus, ele havia feito promessas para Abraão. Ainda não é esse filho, é o outro filho que ele vai ter mais à frente, que é o filho da promessa. Mas esse texto nos mostra bem claro que Abraão quis ajudar Deus. E nós não precisamos ajudar Deus, nós precisamos crer em Deus. Ele que faz o que lhe apraz, como está escrito no Salmo 115. Que Deus nos abençoe e que possamos saber que a vontade de Deus na minha, na sua vida, nas nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável, é o que a Bíblia nos diz. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Fica na paz do Senhor Jesus.